Vou começar. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, de estudo, dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Agradeço a oportunidade de ter sido escalado para iniciar o capítulo 6. Nós vamos começar falando sobre o Cristo Consolador. E esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo começa falando sobre o jugo leve e a ideia que nós temos na doutrina espírita do Consolador prometido. E para que a gente possa entrar em sintonia com o tema da noite, eu trouxe uma mensagem do livro Viajor do Espírito de Emmanuel, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. E a mensagem selecionada é caridade. Para o faminto, caridade é o prato de sopa. Caridade é, sobretudo, amizade. Para o triste, é a palavra consoladora. Para o mal, é a palavra com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento. Para o enfermo, é a visita pessoal. Para o estudante, é o concurso no aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Para o velho, é o abraço irmão. Para o preguiçoso, é o trabalho. Diante do inimigo, isso eu preciso aprender, é o silêncio. Não tem soco maior no inimigo do que o silêncio. Isso eu tenho que aprender. Para o amigo, é o estímulo. Para o impulsivo, é a serenidade. Para o transviado, é o entendimento. Para o deserdado da terra, é a expressão de carinho. Vamos então imaginar aqui esse campo de alfazema maravilhoso. Vamos imaginar essa luz vindo lá de longe, como a luz que nos ilumina. A luz do Mestre Jesus. A luz da inteligência suprema que nos governa e nos guia e nos ilumina. A inteligência suprema que nos está dando neste momento a oportunidade de estarmos aqui encarnados para que possamos aperfeiçoar-nos. Aperfeiçoar-nos na prática da lei do amor e da caridade. E assim nós iremos progressivamente nos salvar. Vamos agradecer à espiritualidade dirigente desta casa, aos irmãos desencarnados, que trouxeram aqui para assistir a palestra da noite e sentaram ao nosso lado, irmãozinhos desencarnados que, assim como nós, também precisam dos ensinamentos da noite, dos fluidos que serão oferecidos pelo passe. Agradecemos a todos os outros demais trabalhadores da casa por essa oportunidade de estarmos aqui buscando aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus. Muito bem, vamos lá. Nossa instrução, eu sou um instrutor, ok? Não sou um palestrante, um orador, né? Então a gente tem objetivos. Ao final dessa aula, a gente tem que aprender algumas coisas, tá? Ou pelo menos a gente vai identificar o que é isso que Jesus fala, jugo leve, que se refere a ele, né? E de que forma esse jugo leve traz consolo aos homens. E vamos compreender a interpretação da doutrina espírita acerca do conceito, né, dito por Jesus de consolador prometido.
Ok? Então a gente precisa hoje sair com esses objetivos alcançados. Vamos lá, senhores, senhoras, vivemos num mundo de provas e expiações. E por mais que a gente esteja no conforto da nossa casa, não é preciso nem se conectar na TV. A gente sabe que muita coisa triste, muito desespero, muita agonia está acontecendo no mundo. Guerras, catástrofes climáticas sempre estão acontecendo. E a gente pergunta, por que isso acontece, gente? Isso é providencial. Tá? Deus coloca isso no nosso caminho para que aqueles que veem isso, não precisa se escandalizar, mas se mobilizem para ajudar o próximo. Alguns estudos dizem o seguinte, que em alguns países, a ausência de guerras e catástrofes, com o tempo e o bem-estar material, vai deixando os espíritos cada vez mais endurecidos. Então é necessário que a gente tenha ao nosso lado, que a gente conviva com sofrimento de outros povos distantes ou próximos, para que a gente possa exercer justamente essa lei de amor e caridade. Ou seja, estamos aqui para aprender a lei de amor e caridade. E é claro, estamos numa escola, e nessa escola tem que ter exercício. Não é só aulinha. A gente vai sair daqui identificando, atingindo os objetivos, mas a gente vai ter que partir para a prática. Essa catástrofe no Sul, ela está sendo bastante providencial, para a gente ver a capacidade de mobilização da população brasileira. Quanto a gente pode estar ajudando os flagelados do Rio Grande do Sul. Tá? E a gente viu uma corrente maravilhosa em torno disso, Pessoas aí, puxa vida, foram lá presencialmente, eu sei que muitas pessoas. Aí você pergunta, mas a pessoa está querendo aparecer. Não, ela está atuando, ela está atraindo atenção, ela está falando, olha, eu estou aqui, faça como eu faço, me ajuda. São pessoas que, pelas redes sociais, acabam catalisando o apoio de outras pessoas, tá? Bom, vamos lá, vamos à passagem evangélica em que Jesus fala sobre o jugo leve. Dona Cláudia, está bonito Jesus? Sempre escolho um Jesus que seja bem bonito para agradar a Dona Gláucia. Vamos lá. Jesus, então, reunido lá com seus discípulos, com aquela multidão que o seguia, disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Olha só, Jesus, Tomai sobre vós o meu jugo, o meu domínio, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. Então, olha só, Jesus está falando assim, gente, vem comigo, está todo mundo aí aflito, Está todo mundo tenso, preocupado, sofrendo, cheio de provações. Vem comigo que eu estou prometendo um alívio para todos vocês. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa passagem está em Mateus 11, 28 a 30. Bom, gente, o que é jugo? Opressão, servidão, sujeição, submissão, obediência, autoridade, domínio. Ou seja, Jesus está dizendo que o domínio dele, ou seja, seguir ele, é uma coisa tranquila, é uma coisa leve. Vem comigo, que comigo a coisa é tranquila. Olha só, Essa é a fala, assim, na linguagem de hoje. Gente, tá ligado? Vem comigo. A coisa aqui é tranquila. Eu não vou complicar nada. Tá? Me seguir é bem tranquilo. Tá? E de que jugo, é claro? Por que Jesus fala domínio? Porque na época, o povo de Israel, o povo judeu, ele estava submisso por duas facetas. Um era a dominação política do Império Romano. Então você imagina um povo orgulhoso,
que já construiu seu reino 3 vezes, foram destruídos, né, pelos babilônios, e agora eles estão sob a dominação romana. E os romanos, embora deixassem os judeus terem as suas práticas e desenvolverem a sua religião, existia uma certa autonomia política, os romanos controlavam muito bem o país e, sobretudo, cobravam impostos. E era difícil pagar imposto naquela época. Se a gente for ver com os olhos de hoje, era muito fácil. Ei, Reinaldo, eu andei dando uma pesquisada e os impostos cobrados pelo Império Romano estavam muito aquém do que são pagos por nós nos dias de hoje. Era assim, mas não eram leis constantes. Então ele tinha que pagar o tributo sobre a terra e até ele tinha que pagar tributo para manter o templo. E quem cobrava o tributo do templo era o romano. Ele ficava com a parte dele, porque ele dizia que tinha que dar segurança para os fiéis, e aí repassava o resto para a cúpula da religião judaica da época. Mas também Jesus está falando sobre o jugo do sistema judaico da época, sobre as imposições religiosas que tinham os judeus naquela época. Então era muita exigência, gente. Você tinha que ler, decorar, frequentar, não trabalhar nos sábados. Você tinha que se submeter a uma série de festas e eram cerimônias religiosas, e a cultura na época era muito complicada. A gente viu duas palestras atrás, palestrantes falarem sobre o drama daquela mulher hemorroíça. O que é a mulher hemorroíça? É uma mulher com metrorragia, sangramento uterino direto. Tá? Hoje é uma patologia super bem controlada. Mas qual é o problema? O problema não era a mulher que perdia sangue, né, direto. É claro que isso era uma patologia que debilitava ela fisicamente. É que no judaísmo da época, o período do ciclo menstrual, a mulher ficava impura. Tá? Então, durante o ciclo menstrual, ela tinha que se afastar do marido e depois, para voltar a dormir com o marido, ela tinha que se submeter a uma série de banhos de purificação para voltar a dormir com o marido. E aquela mulher era considerada, né, impura permanentemente, porque ela tinha um fluxo, né, constante. Então, gente, eram tantas, não podia isso, podia comer isso, não podia comer aquilo, né? O pão tinha que ser feito daquela forma, os animais tinham que ser abatidos daquela forma e tinham que ser rezados pelo sacerdote. Então era uma série, né, de imposições, de códigos religiosos impostos, e isso Jesus está falando, gente, é pesado cumprir isso. E vem comigo, que comigo não tem essas coisas não, tá? É claro que Jesus tinha todo o cuidado político para não ir de encontro com os pilares fundamentais da fé judaica da época. Então vamos lá, Jesus estava falando desse jugo, dessa dominação pesada das religiões. A gente vai falar, as religiões são inventadas pelo homem, tá? E isso a gente vê até hoje, isso não mudou, né? O homem é submetido ao fanatismo religioso, muitos, às vezes não é uma imposição da religião, mas ele se sente necessitado de pagar determinadas penitências físicas, altos flagelos. E outra coisa que é horrível no mundo de hoje é justamente a intolerância religiosa, né? A gente passa, né, a refutar as práticas religiosas de outro e isso acaba criando um antagonismo. Então, o quanto as religiões inventadas pelos homens, elas são problemáticas. Muitas exageram no culto material, têm uma ritualística complexa. As religiões impõem, às vezes, um puritanismo hipócrita, né?
E umas condenações de falsa moral. E todo mundo sabe que desde os tempos mais antigos, nessa época de Jesus, a religião era um elemento de dominação dos povos e de enriquecimento. E isso não mudou. Tá? Bom, há muito tempo atrás eu tinha uma grande dúvida. Poxa, se eu pudesse... Eu queria ouvir um espírito superior, assim como Jesus, sobre o que ele pensa das religiões que tem no mundo. Oh, meu Deus! Criamos tantas religiões, né? Buscamos tanto o contato, a religação, porque a religião, embora hoje a gente fala assim, é uma instituição, é uma organização, né? Na verdade ela vem do verbo religar, ou seja, é um fenômeno natural de fé do ser humano encarnado de se ligar ao ente supremo, seu Criador. E aí eu queria saber o seguinte, poxa, será que existe uma religião que seja super certa e que Deus, ou um espírito superior, como Jesus, possa dizer, olha, vai pelo caminho que essa é correta? E aí, estudando as religiões, eu encontrei uma seita que tem 5 milhões de seguidores. A origem dela é na Pérsia. É uma religião monoteísta, abraâmica, com sede na cidade de Haifa. E ela tem um princípio fundamental, que é a união de todas as religiões. Assim como nós da doutrina espírita, ela prega que todas as religiões vão aos poucos expurgar os seus defeitos e as suas imperfeições, e elas vão caminhar para o comum, para uma chamada religião mundial, onde não haverá mais divergências. E essa fé chama-se fé Bahá'í. E ela tem uma frase muito interessante. Toda fé é de origem divina. Agora, religião é criação humana, gente. Respeita, tá? É uma criação humana. E todas elas divergem entre si de aspectos não fundamentais da divindade. Então é como se você perguntasse para Deus, o que vocês acham dessas religiões? E Deus responde para você, está todo mundo buscando chegar a mim, mas eles estão tudo atrapalhado aí, com coisa que não tem nada a ver, não interessa, não leva a nada. Tá? Seria uma resposta de uma espiritualidade superior sobre as religiões humanas. Mas vamos tocar o nosso barco. Esse convite que Jesus faz aos aflitos, olha gente, o meu jugo é leve, vem comigo, que o fardo comigo é leve. Tá? Jesus então, ele coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que ele promete aos aflitos. Olha, vem comigo, mas eu tenho uma condição. Tá? Você tem que seguir a minha lei, mas essa minha lei, ela também é leve. A gente não pode dizer leve, mas ela é simples, né? Ela impõe o dever de amor e caridade. Então, para algumas pessoas, isso pode ser realmente extremamente pesado, né? Pois somos espíritos inferiores, sujeitos a uma série de defeitos, como principalmente o orgulho, a vaidade, a intolerância. Na questão 627, Allan Kardec pergunta aos espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E aí os espíritos respondem, boa vontade para com todos, tolerância para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, ela não está restrita à esmola. E muitos de nós achamos que ser caridoso é fazer beneficência material. E a gente sabe que ser caridoso é algo muito mais complexo. A caridade imaterial, ela é muito mais difícil de se ser praticada.
pois ela abrange todas as relações que temos com os semelhantes, quer sejam nossos inferiores, iguais ou superiores. Isso aqui é muito interessante, porque a gente, quando pensa em praticar a caridade, a gente se coloca já numa posição de orgulho e acha que eu vou fazer a caridade com todo mundo que está abaixo de mim. E às vezes a caridade é necessária com aquele que está ao nosso lado e aquele nosso chefe, aquele nosso patrão, aquela pessoa que está hierarquicamente, familiarmente, no trabalho, acima da gente. E é difícil. Poxa, você é caridoso com o chefe? Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Ou seja, as pessoas às vezes utilizam a caridade, principalmente material, e isso acaba transmitindo uma sensação de humilhar, aquele assistido, aquele que está passando por aquela situação de necessidade. E agora chegamos então à fala em que Jesus vai falar sobre o Consolador prometido. Se me amar e guardar os meus mandamentos, eu rogarei a meu Pai e ele enviará outro Consolador. Ou seja, Jesus já se coloca numa posição que ele é um enviado Consolador. Mas que se vocês guardarem, e amarem, eu vou rogar ao Pai e ele enviará outro Consolador, para que fique eternamente junto de vocês. Porque Jesus falou, olha, uma hora eu vou ter que desencarnar. E esse Consolador, ele será o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. João. Mas esse Consolador, continuou Jesus, vocês o reconhecerão, porque ele ficará e viverá entre vocês. Ou seja, ele vai estar permanentemente acessível. Será informação automática. Eu não vou precisar... acessibilidade a esse Consolador, ela vai ser praticamente imediata, porque ela vai estar disponível a todos. Entretanto, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e fará recordar tudo o que eu tenho dito. Ou seja, Jesus, já naquela época, prevendo o seu desencarne, ele está sabendo que muito da sua mensagem ia se perder. Ou ia se perder, ou seria deturpada. E que com o tempo ela ia ser esquecida. E que seria necessário vir esse tal Consolador prometido. Vamos lá. Por que Jesus prevê então a necessidade de um novo Consolador seja enviado depois dele? Vamos lá, gente. Por que ele prevê essa necessidade? Ele sabe que a humanidade é imperfeita e, sobretudo, que iam se aproveitar da mensagem dele, iam criar religiões, iam utilizar a fé e os ensinamentos dele, e com o tempo iam modificar, dar uma mexida, e com o tempo os princípios fundamentais da sua doutrina seriam esquecidos. Jesus já previa que ao longo do tempo sua mensagem seria esquecida e modificada pela humanidade imperfeita. E também porque naquela época muitas coisas, agora isso é importante, hein? Muitas coisas naquela época ainda não poderiam ser ditas por Jesus, pois não poderiam ser compreendidas pelo povo. O povo da época
estava num nível espiritual e intelectual baixo e não teria ainda capacidade para entender determinadas coisas. A vinda de um consolador seria necessária para que a sua mensagem, a mensagem de Jesus, fosse então relembrada, reavivada. Aonde? Em seus princípios. E também para que agora sim, e também, diante de um outro momento em que a humanidade já estivesse mais esclarecida, mais preparada, mais evoluída, ela pudesse então entender novas coisas. E que novas coisas então poderiam ser ditas, tá? Pois a humanidade estaria melhor preparada. É interessante que toda vez que Jesus falava, ele pronunciava essa frase assim, quem pode pegar, pega. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Ou seja, naquele momento ele está dizendo, olha, eu estou falando, mas eu sei que muitos não vão captar, mas alguns captaram. Então ele já sabia que já era difícil, né? E hoje, gente, nós temos melhores ouvidos. Sim, a humanidade encarnada, em um momento talvez tenha sido a partir do século XIX, a humanidade encarnada já estava mais preparada para ouvir. Na questão 627, Kardec pergunta: uma vez que Jesus ensinou todas as verdades, todas as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Ou seja, Allan Kardec, escrevendo o livro dos Espíritos, ele já questiona logo, poxa, por que eu estou escrevendo esse livro? Por que eu vou confiar nesses espíritos que estão falando aí algumas coisas, já que Jesus já veio e era nosso guia modelo e ensinou todas as coisas? E aí os espíritos, vão responder. E ele ainda pergunta, terão que nos ensinar mais alguma coisa? Gente, o aprendizado nunca termina. Por mais que você aprenda alguma coisa, você sempre precisa se aperfeiçoar. Você tem que avançar. O conhecimento não tem fim. O conhecimento é infinito. Jesus empregava com frequência, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava em conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se necessário que a verdade se torne mais compreensível para todo o mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que a praticam. Ou seja, muitos de nós estão já capacitados e evoluídos para entender determinadas leis, mas ainda não estão capacitados, e por isso estamos aqui encarnados, para praticá-las. A missão do Espiritismo, então, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos, gente, o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa argumentar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com razão. Nós espíritas estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que ninguém interprete a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Questão 627. Irmãos e irmãs, mensagem é curta, são só item 1 a 4,
não tem muito mais o que a gente evoluir na proposta da noite de hoje. E aí vamos então tirar algumas conclusões. Primeiro, o jugo de Deus é leve porque sua doutrina não é complexa. Ela não é complicada. Ela não vai te exigir uma série de submissões, né? Ela não vai ocupar teu tempo, pronto. E ela não vai exigir muito do teu dinheiro. Mas ela vai sim, em termos de reforma íntima, ela vai exigir daqueles corações mais endurecidos. Então ela não é complexa e pesada de preceitos e convenções religiosas inventadas e impostas pela humanidade. Não. Jesus não está preocupado com isso. Jesus, ele quer que você ligue no modo lei de amor. É assim que ele quer que você funcione. Sua doutrina requer apenas o cumprimento da lei de amor e caridade. E o Consolador prometido, nós da doutrina espírita encaramos que a doutrina espírita ela é uma revelação que se encaixa muito bem no conceito de Consolador prometido que foi dito por Jesus naquela época. Porque ela acaba cumprindo justamente aquilo que Jesus falava. Ela vem consolar, ela vem esclarecer, ela vem relembrar e ela vem trazer coisas novas. E ela está acessível, né? Ela está disponível. É só abrir o livro. Não precisa abrir o livro, você vai para a internet. O ChatGPT, quem conhece, está muito bem, mandando muito bem na doutrina espírita. Tá? Mandando muito bem. Ele está se alimentando muito bem dos conceitos da doutrina espírita. O Consolador, então, prometido, traria de volta os ensinamentos de Jesus em sua pureza original, sem as distorções que poderiam ter sido introduzidas ao longo dos séculos. E realmente as distorções da doutrina do Cristo foram introduzidas ao longo de séculos e séculos. O Consolador, então, teria a missão de revelar novas verdades, tá? E aí a gente não se limita só à codificação kardeciana. A doutrina dos espíritos continua produzindo depois de Kardec e continua produzindo depois de Francisco Cândido Xavier. E nós temos cada vez mais obras. E novos mensageiros, e muitos vêm a essa casa aqui, e estão passando a mensagem para a gente. E estão evoluindo essa mensagem. Né? E para terminar, assim o Consolador prometido, segundo a doutrina espírita, é a continuação e o aprofundamento dos ensinamentos de Jesus, adaptados às necessidades e capacidades de entendimento da humanidade contemporânea. Ou seja, esse Consolador agora ele está com a gente, que é a doutrina espírita, e ele vai evoluir junto com a gente, e cada vez mais a gente vai precisar de novas respostas, e ela vai estar sempre pronta do nosso lado, a doutrina, para trazer compreensão, consolo e entendimento diante dos sofrimentos, de dúvidas que a gente tiver a qualquer momento. Então é essa a nossa mensagem. Muito obrigado pela oportunidade e seguimos confiantes no Mestre Jesus, praticando a caridade.